Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje damos início a mais um projeto, vamos começar aqui o nosso curso Coelhinhos Pocket. E essa aula estará dividida em 3 partes, tá certo? Essa aqui é a primeira, então assista ela com bastante carinho, pois as próximas já vão estar com alguns processos bem adiantados. Todas as informações sobre a apostila vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E em uma das nossas aulas nós vamos aprender a fazer essa coelhinha com esse cachepô. Então, uma informação importante, esse cachepôzinho, a caixinha, não está inserido no material dos Coelhinhos Pockets, porque ela já está disponível gratuitamente para vocês aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o molde dessa caixinha, coelhinha não, tá? A coelhinha, ela tá inserida no curso, mas a caixinha, o molde vai estar disponível para vocês aqui na descrição, assim como o link da aula, que eu também vou deixar aqui para vocês já com a minutagem certinha para quem quiser assistir aí a forma de montagem dessa caixinha, combinado? E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder as novidades. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Vambora! Vamos começar fazendo a marcação do rostinho do nosso coelhinho. Então, aqui eu furei o molde com a agulha, posicionei ali no feltro e fui fazendo a marcação com a caneta fantasminha, tá certo? Então, vamos ter esse resultado. E aqui eu vou começar, então, bordando o rostinho. E para isso, eu vou começar aqui com a linha de costura comum, dupla na agulha, que eu tô utilizando a linha marrom. E vamos começar, então, aqui fazendo os contornos. Basicamente, para o bordado aqui, eu vou utilizar o ponto atrás, eu vou mostrar para vocês aqui o bordadinho, como eu faço, tá? Mas se você tiver qualquer dúvida sobre os pontinhos que eu vou ensinar aqui na aula, a maioria eu já ensinei aqui no canal, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu tô fazendo o bordadinho de toda ali a boquinha e vamos fazer aqui o bordado do bigodinho. Então, reparem como eu vou fazendo, ó. Eu faço o ponto e volto com a linha, como se fosse um ponto atrás mesmo. Isso para que não apareça a sombra da linha ali, ó, na parte de cima, né, desse bigode. Ó, ele vai ficar dessa forma ali na parte de trás, tá vendo? Então, aqui agora para o arremate é só dar um belisquinho ali no feltro e fazer os pontinhos de arremate. E vamos repetir aqui o mesmo processinho do outro lado do bigode, já vou bordar aqui também as sobrancelhas. Vou bordar aqui também o ponto atrás, o narizinho, com a linha de meada rosa, tá? Dupla na agulha também. Agora, vamos para a segunda etapa de bordado do rostinho, que é o ponto cheio para preencher esse nariz. Aqui eu vou fazer ele na horizontal, mas se você preferir, pode fazer na vertical, se você achar mais fácil, tá? O ponto cheio nada mais é do que você dar um pontinho do lado do outro para preencher a figura que você quer preencher. Então, aqui você entra com a agulha pelo lado de fora ali do contorno, de um lado, e volta pelo lado de fora do contorno ali do outro lado, tá? Eu faço esse contorno porque eu ainda estou iniciando no bordado desse pontinho, então para mim fica muito mais fácil ter esse contornozinho com ponto atrás, me facilita para fazer os pontos, tá certo? Então aqui a gente vai fazendo pontinho um do lado do outro até preencher todo o desenho. E eu vou mostrar para vocês aqui a finalização. Então, a gente faz até cobrir toda a costura da parte de baixo. E uma observação, esse tom de rosa era um tom que eu já tinha aqui, tá? Você pode usar qualquer tom de rosa aí para fazer o narizinho. Então, aqui vamos arrematar na parte de trás, cortar a linha e finalizamos essa parte. Para a orelhinha, vamos colar aqui o detalhe com a cola de silicone fria. Então, é só aplicar a cola e posicionar a orelhinha, deixando a parte de baixo ali livre, tá? E para esse modelinho de coelho, eu escolhi fazer a orelhinha ali embutida. Então, a gente vai aplicar um pinguinho de cola ali na parte de baixo, posicionar a orelhinha ali na marcação e a mesma coisa do outro lado. Essa coelhinha, então, aqui vai ser um chaveiro, então eu tô utilizando aquele chaveiro que a gente compra, eu só tirei ali aquela correntinha que vem na argola. E para a parte ali do penduricalho, eu estou utilizando um fio acetinado, nesse tamanho que eu vou deixar para vocês aí na tela. Agora, vamos fazer aqui um suporte para esse fio acetinado, tá?
Se você quiser colocar as pedrinhas antes, né, de colocar esse suporte, pode, se você achar mais fácil, tá certo? Então, vamos juntar aqui as duas pontas do fio e vamos envolver nesse retalhinho de feltro. Nesse processo, eu estou utilizando aqui a cola quente, pode caprichar um pouquinho na cola, que é para esse fio ficar bem preso. E aqui eu estou utilizando a tesoura apenas para me ajudar aqui, tá? Na secagem da cola. E vou fazendo a colagem aqui até envolver todo esse fio ali na parte de baixo. Eu já vou colar aqui na cabeça do coelhinho, na coelhinha, na verdade, tá? Mas se você preferir, você pode colocar as pedrinhas antes, como eu falei, se facilitar aí para vocês. Então, aqui eu estou utilizando pedrinhas diversas que eu já tinha aqui, que são pérolas e estrelinhas. O importante é que você escolha pedrarias que passem ali a estrutura do fio, tá? Então, já passando o fio ali, eu tô utilizando uma agulhinha só para me ajudar ali a puxar a pontinha. E vou fazendo isso com todas as pedrinhas até preencher ali, ou no caso, até chegar ao tamanho ali que eu quero de enfeite com essas pedrinhas, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui a argolinha, é só posicionar ela ali, ó, depois passar tudo por dentro dela. É só fazer aqui com calma, tá? Que passa bem fácil. O resultado vai ser esse daqui, tá certo? Então, você ajeita ali as suas pedrinhas da forma que você achar melhor, ali mais para baixo ou mais para cima. Vamos juntar as duas partes e fazer o ponto caseado em volta, tá? Eu vou usar o método de fazer a costura em toda a volta porque a gente tem o penduricalho do chaveiro ali no meio, tá bom? Ponto caseado eu já ensinei aqui no canal, tem uma playlist aqui na descrição do vídeo para vocês com todos os pontinhos de costura que a gente está utilizando aqui na aula. Quando chegar na orelha, vamos precisar fazer o ponto caseado de união entre partes. Eu faço dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês no vídeo, é a forma que eu melhor me adaptei. E na playlist você também vai encontrar a aula desse pontinho. E aqui então eu vou seguir fazendo toda a volta da cabeça, tá bom? Da nossa coelhinha. E na hora do arremate eu vou dar um pontinho em cima do primeiro ponto que eu fiz para poder travar aqui a minha linha. E vou dar mais um pontinho à frente para garantir que essa minha costura vai ficar bem fechadinha, tá? Depois de fazer isso, ó, eu entro com a agulha ali entre os dois feltros e saio um pouco mais à frente ali em qualquer lugar e corto a linha bem rente ao feltro. Vai ficar dessa forma aqui a cabeça da nossa coelhinha. Então, aqui eu vou utilizar o corpinho ainda sem enchimento, mas se você preferir, pode encher o corpinho antes para fazer essa medição. Vou posicionar ali na cabeça e fazer a marcação na parte de trás com a caneta fantasminha. Após isso, ó, separe ali as duas partes do feltro para não ter nenhum tipo de acidente. Faça uma pequena abertura, bem pequenininha mesmo, ó, menor do que você marcou, porque conforme a gente for enchendo essa abertura, ela vai aumentar, tá bom? Então, aqui eu vou pegando a fibra de pouquinho em pouquinho e vamos enchendo aqui a cabeça da nossa coelhinha. A gente vai começar preenchendo sempre pelos cantinhos, igual eu sempre ensino para vocês aqui nas aulas. Então, a gente vai colocando a fibra e vai empurrando ela contra a costura, tá bom? A gente vai acomodando. Então, aqui eu tô primeiro aplicando a fibra, eu vou virar de frente aqui para vocês verem melhor e depois eu vou empurrando essa fibra, ó, e compactando bem ela no cantinho. Isso é para poder fazer bem o contorno da sua peça e permitir com que ela fique bem preenchida, tá? Para que ela não fique com aquelas ruguinhas de peça vazia. Então, eu vou seguindo esse método até preencher toda a peça, tá bom? Ela vai ficar bem preenchida vocês fazendo aí dessa forma. Olha como fica super bonitinho, olha como o buraquinho ali ele já aumentou bastante. Normalmente eu não uso essa técnica de enchimento, eu prefiro encher a peça pela parte de cima, mas aqui é um caso especial. O bracinho a gente vai fazer a costura em volta, deixar a abertura em cima e fazer o enchimento, é bem tranquilo. Por ser uma peça bem pequena, que a gente não vai fazer estrutura para o pescoço, vamos apenas fazer o ponto caseado, parar um pouquinho ali do outro lado para o enchimento. Aqui eu fiz a marcação, tá, da perninha antes de encher, da mesma forma que fizemos lá no rostinho. E aqui a técnica de enchimento é a mesma que eu mostrei para vocês lá na cabeça. Então, a gente vai colocando aqui a fibra
e vai empurrando ali contra a costura, ó, para ela ficar bem preenchida, bem compactada. Daí, depois que eu encher um pouquinho, eu vou continuar um pouco mais a costura ali do meu pontinho, fecho mais um pouquinho a peça e sigo fazendo o enchimento, ó. Vou colocando mais enchimento aqui nos cantinhos e vou fechar mais um pouco a costura e vou enchendo e assim até chegar ali ao topo do pescoço. Chegou ali no topo, gente, aqui a gente vai caprichar na fibra, tá? A gente vai deixar essa peça bem preenchida, bem durinha. Depois de finalizar o enchimento, é só arrematar conforme a gente fez lá na cabeça da nossa coelhinha, tá bom? Então, aqui, ó, para a barriguinha, eu optei pela colagem. É uma peça muito pequena, então a colagem aqui funciona, tá? Mas precisa ser com a cola de silicone fria. A cola quente não funciona aqui nesse caso. Então, vamos aplicar a cola em toda a volta da barriguinha, não precisa aplicar no meio. Vamos posicionar ali, ó, bem direitinho e vamos modelar aqui essa barriguinha com os dedinhos, tá bom? Até ela fazer toda a forma da barriguinha mesmo. Eu optei também por eliminar a aplicação com costura para agilizar o processo aí de montagem. Então, a gente vai modelando bem e vamos deixar essa cola aqui secar um pouquinho, tá? Depois que a cola secou, vamos fazer ali a marcação da perninha. Para isso, eu estou utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, na cor ali do corpinho do nosso coelhinho. E vou trabalhar aqui com um ponto atrás, seguindo a marcação que nós fizemos ali na frente. Mas atenção, aqui você vai tomar cuidado com o seu ponto, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, que é para que ele fique bem alinhado, porque aqui ele vai ficar aparente, tá certo? Então, é só fazer dessa forma, ó. Conforme eu for dar o meu pontinho na parte de trás ali, para voltar para seguir a minha marcação, eu também olho como o pontinho tá sendo feito na parte de trás, ó, tá? Assim, seu acabamento vai ficar bem bonito. Ah, e a cada pontinho aqui também que eu dou, eu vou puxando a linha, tá? Que é para fazer a profundidade aí e fazer esse efeito de divisão da perninha. Então, a gente vai fazer aqui e no último ponto a gente vai pegar ali um pedacinho da barriguinha, tá? Que é para finalizar aquele pontinho ali que ela cobriu e deixar o efeito bem bacana. Depois de fazer o último pontinho ali, tá? Puxar a linha, vamos entrar com a agulha ali pela parte de trás da peça, vamos sair ali pela lateral ou pela parte de baixo no pezinho e vamos utilizar o próprio ponto caseado do corpinho para finalizar essa costura aí e deixar o acabamento bem bacana. Depois é só entrar com a agulha ali entre os dois feltros, sair à frente e cortar a linha. Os bracinhos eu já fiz aqui, adiantei, ficaram dessa forma, tá? E vamos agora, então, começar a montagem aqui da nossa coelhinha. Aqui, a abertura da parte de trás ainda não vai ser o suficiente para entrar o pescoço, então eu vou abrir mais um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, porque a ideia é que esse pescoço, ele entre bem justinho ali, tá? Agora, eu vou abrir só um pouquinho o caminho na fibra aqui com a tesoura, já vou vir com a cola quente, aplicar ali dentro da abertura e vou encaixar o pescoço e façam esse acabamento aqui, ó. Joguem a dobrinha ali do feltro para dentro para deixar o acabamento na parte de trás bonito, tá certo? Aqui eu vou limpar agora o bico da pistola, deixá-la bem limpinha e vamos aplicar a cola ali agora na parte da frente. Cuidado aqui com o excesso de cola para não vazar aí na peça de vocês. E agora é só pressionar. Aqui vazou um pouquinho de cola, é só empurrar ali para dentro com a tesoura e tá tudo certo. Fazendo aí dessa forma, seu acabamento vai ficar super bonito. Olha como fica legal ali a parte de trás. Então, agora para a profundidade dos olhos, eu fiz um nozinho ali na ponta da minha linha. Eu tô fazendo aqui já com a linha marrom, para já depois seguir fazendo o cílio, tá? Então, entrei, escondi o nozinho lá dentro da peça. Vou dar o meu primeiro ponto e vou voltar sem puxar a linha, porque senão o nozinho ele vai sair, tá? E aí, no segundo pontinho, sim, eu puxo a minha linha para fazer a profundidade ali do olhinho. Você pode puxar aqui mais algumas vezes para esse olhinho ficar bem fundinho. Vou seguir aqui agora fazendo o meu cílio, ó, a marcação.
Então, eu já faço o primeiro cílio, já volto ali fazendo a marcação do segundo para adiantar aqui o meu processo e volto com a linha ali pelo meio, tá? E na parte de trás, vocês voltem sempre pelo mesmo buraquinho que é para ajudar vocês aí no acabamento. Aqui, para fazer o arremate, eu vou fazer 2 nozinhos ali, ó, bem rentinho ao buraquinho que a gente fez no feltro. E vou voltar com a agulha pelo mesmo buraquinho e puxar a linha, ó, para esconder esse nozinho lá dentro. Depois, é só cortar a linha bem rente ali ao feltro. Se a linha ficar um pouquinho aparente, é só você entrar com a agulha ali e puxar ela para dentro. E depois raspa a agulha ali para poder esconder o buraquinho, tá certo? Olha como fica bem bacana a parte de trás. Aqui para colar o olhinho, eu tô utilizando uma meia pérola aqui, eu vou utilizar essa cola porque ela tem um bico bem fininho e ela segura super bem pedraria. Vou pressionar o olhinho ali até a cola secar e vou repetir o processo do outro lado. Atenção, só faça a profundidade do olhinho depois de aplicar o pescoço na cabeça, ok? Para colar os bracinhos, eu optei nessa posição deles para baixo. Depois, nas próximas aulas, a gente vê aí a colagem deles de forma diferente. Então, de um lado, eu vou aplicar a cola ali, ó, na parte de cima. Vou posicionar ele bem na lateral do corpinho e pressionar até a cola secar totalmente. E o outro, para ele segurar a cenourinha, eu já vou fazer a voltinha assim no bracinho, ó, já demarcando ali a posição, aplicando um pouquinho de cola na parte de cima e pressionando até a cola secar totalmente, tá? Não solta antes disso. Aqui eu vou limpar mais uma vez o bico da pistola e já vou apagar aqui a minha caneta fantasminha, que eu já estava esquecendo, tá bom? Vamos fazer aqui agora a colagem também da franjinha, que é um recorte simples no feltro, e eu gosto de passar a chama do isqueiro em volta para tirar aqueles pelinhos que ficam do feltro às vezes. Então, cola a franjinha ali no lugar, ó, é bem simples a colagem. E vamos seguir aqui agora fazendo a colagem também do rabinho, que eu estou utilizando aqui um pomponzinho desse que a gente compra pronto aí no mercado. Lembrando que lá no material vai ter todos os materiais que eu usei e medidas, tamanhos também, tá? Desses materiais que eu usei aqui nas aulas. Para as bochechas, eu estou utilizando aqui um papel toalha, pincel, agulhão e tinta de tecido. Então, vamos molhar aqui a ponta do pincel, tirar todo o excesso da tinta em um pedacinho de papel toalha e vamos dando batidinhas circulares ali no local da bochecha. É só ir repetindo o processo aqui até chegar ao tom de rosado desejado aí para sua peça. Eu gosto de fazer esses pontinhos de luz com a tinta de tecido branca nas minhas peças, porque eu acho que ela traz mais vida, tá? Então, eu faço a bolinha maior com a pontinha do pincel e a menor com o agulhão. E aí, é só esperar a tinta secar. Aqui o girassol, que é o detalhe do cabelo aqui da coelhinha, eu vou colar as pétalas, né? É só colar uma sobre a outra ali, intercalando, para que ela fique bem preenchida. E em seguida, vamos colar aqui o miolo do nosso girassol, que também é um recorte simples aí no feltro, tá? Eu não fiz dublado. Depois de colar o miolinho, eu vou fazer aqui um detalhe com a tinta de tecido para dar um pouquinho mais de realidade nessa flor. Então, eu começo fazendo pintinhas ali com a tinta preta e depois faço o preenchimento com uma tinta num tom de marrom, tá? Então, é só molhar ali a pontinha do agulhão e ir preenchendo com a tinta marrom. Vai ficar dessa forma. Vamos deixar esse girassol secar bem. A cenourinha é bem simples, ó. Tem a folhinha, que é um recorte simples, e as duas partes aí da parte de baixo da cenoura. E eu tô utilizando aqui a linha de costura e um tomzinho de caramelo dupla na agulha, tá? Para fazer aquelas marcações típicas da cenoura. Essa parte aqui não tem molde, não precisa seguir molde nenhum, é só ir fazendo pontinhos aleatórios. Daí você vai fazendo alguns maiores, outros menores, tá? Não precisam ser muitos pontinhos, é só mesmo para dar aquele efeito de cenourinha mesmo. Depois de fazer essa parte, né, do bordado da frente, você vai arrematar a linha na parte de trás e vamos fazer aqui a montagem. Vamos começar colando ali a folhinha na parte de dentro, depois vamos aplicar a cola ali, ó, em toda a cenourinha e vamos juntar a parte de trás.
Então, aqui você vai pressionando para a cola dar aderência no feltro. E se sobrar alguma rebarba, você vem acertando ali com a tesoura para deixar tudo bem alinhado e bem bonito. Finalizo aqui passando a chama do isqueiro em volta, bem rapidinho, com cuidado para não queimar o feltro de vocês. Enquanto os detalhes de tinta secam, vamos fazer aqui o outro modelinho de coelhinho. Aqui eu vou trazer a sugestão para vocês como peça colecionável, ó. Você pode fazer vários bonequinhos para o coelhinho, você pode fazer em vários temas, de Halloween, Natal, festa junina, né? O coelhinho enfeitadinho, ou fazer outros bonequinhos aí colecionáveis, que tem gente que gosta muito, tá? Então, aqui eu vou começar posicionando a perninha do coelhinho, a pezinho, na verdade, do coelhinho na base, ó, e vou raspando ali com uma lixa, que é para deixar ela um pouco mais áspera e a cola conseguir grudar, tá? Depois que eu cheguei ali no tamanho necessário para encaixar o pezinho, depois de lixar tudo muito bem, eu vou trabalhar com a cola quente. Aqui você só tem que tomar o cuidado para que essa cola não vaze muito aí para as laterais, para não deixar um acabamento aí feio, né, na peça com cola vazando. Pressiona o coelhinho ali contra a base, aperta bem mesmo, tá? Que é para garantir que ele fique bem colado. E tenha sempre uma tesoura aí perto para empurrar a cola para dentro caso ela vaze um pouquinho, ó. Aqui no caso ele não vazou, ficou super bem coladinho, já ficou bem bonitinho aqui coladinho na base, tá bom? Essa daqui é mais uma opção que você pode fazer com o molde. Aqui eu fiz um menininho, ele não tem cílio, não vai ter detalhe ali de flor na franjinha. Mas a forma de montar é exatamente a mesma que nós vimos aqui na nossa coelhinha. Vamos colar aqui agora a cenoura, né? Então, vamos começar aplicando a cenoura no corpinho ali com a cola. E depois a gente vai colar a mãozinha ali na cenoura. Veja sempre a posição antes de aplicar a cola. E depois de aplicar a cola, sempre pressione até ela secar totalmente, tá bom? Feita essa parte, vamos finalizar aqui colando o girassol ali no topo da cabeça. Vocês só desculpem a minha voz, gente, nessa gravação, mas eu tô me recuperando de uma virose muito forte, então em alguns momentos ela vai ficar um pouco rouca. Finalizamos essa primeira parte da aula, então aprendemos aí a fazer um chaveirinho e um coelhinho decorativo bem fofinho. Concluímos a parte 1 da nossa aula, eu espero vocês na parte 2. Até lá!